Existem diversos momentos em Clarence o Otimista, onde alguns temas eles são abordados de forma sutil. Apesar de parecer um dos desenhos mais bobinhos da Cartoon Network, eu consigo aprender muita coisa com esse desenho. E hoje eu quero falar um pouco desse desenho, do dia que ele tentou abordar sobre perfeição usando o personagem Jeff, onde tem diversos momentos que ele é egocêntrico, onde tem um momento que ele acha que ele é perfeito e melhor que os outros. Eu sei que isso soa bem arrogante, só que a mensagem desse episódio é basicamente mostrar que ele não é nada disso. E essa situação acontece no episódio 18 da primeira temporada, chamado Jeff na Média, onde de certa forma esse episódio nos ensina onde nem tudo acontece da forma que queremos, e acima de tudo, que ninguém é perfeito. Mas é aquilo, se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E como eu tinha falado, esse episódio ele é bastante focado no personagem Jeff, no qual acaba mostrando como é essa rotina e, acima de tudo, do quão ele gosta das coisas quase perfeitas. Ele é uma pessoa muito bem organizada e também muito precisa, tanto que ele conta os minutos que ele toma banho e até o quanto que ele escova os dentes, e ele se orgulha disso, de ser alguém que segue um hábito e uma rotina. Banho por 8 minutos, escovação por 2 minutos. E ele até menciona isso em uma frase quando ele fala: eu sigo uma rotina em um horário, eu não sou como as outras pessoas. E a forma como o Jeff fala é como se as outras pessoas não conseguissem ser pontuais, então isso acaba fazendo ele se sentir acima de outras pessoas. E eu não sei se ele fala isso de uma forma de querer parecer arrogante, ou se ele é aquele tipo de pessoa que fala uma coisa ruim mas sem intenção, que acaba sendo arrogante sem perceber, entende? Porque ele fala com uma prepotência que eu acho que ele nem percebe. Eu não sou como os outros. Eu sou diferente. Sou especial. E ao longo desse episódio, isso não só fica ainda mais claro, como mostra também que a vida não é sempre como a gente espera. Às vezes ficamos tão presos em um pensamento por acreditar naquilo, quanto na verdade as coisas não são bem assim. E isso a gente vai percebendo no decorrer do episódio, mas daqui a pouco eu chego lá. E o Jeff continua falando que ele é alguém especial e sempre tentando ser o mais perfeccionista possível. Tanto que ele pega o ônibus pontualmente no caminho pra escola. E no caminho, ele já estava se preparando para conversar com os amigos dele, porque ele acha que vão ficar em turmas diferentes. Só que enquanto isso tem uma cena engraçada que eu não posso deixar de comentar, que é do Clarence juntando os recheios das bolachas de chocolate, que isso é uma atitude de criança que eu sempre achei muito engraçado, que inclusive eu acho que muita gente já fez aqui. Mas continuando o assunto, o Jeff sempre fala com absoluta certeza que ele vai para uma sala melhor, enquanto o Clarence e o Sumo eles vão para uma sala pior. Nada vai mudar entre a gente, mas a minha vida vai ser melhor. Todo mundo tem que seguir o seu caminho, é que o meu tem uma trajetória maior. E que apesar disso, isso não vai afetar a amizade deles. Só que tanto o Clarence quanto o Sumo, eles não estavam se importando nem um pouco com o que o Jeff estava falando. O que isso ficava ainda mais óbvio que isso é tudo mais sobre o egocentrismo do Jeff. Mas foi quando nesse instante que chegou a professora para dar o resultado dos testes, onde quem recebesse uma pena no teste ficaria no grupo avançado, e quem recebesse um giz de cera ficaria em outro grupo com outra professora. E eu vou ser bem sincero aqui com vocês, porque o grupo do giz de cera realmente é bem pior, e já já vocês vão perceber isso. E até a professora faz parecer inclusive que o grupo que receberia a pena é melhor. Eu acredito que esse teste era mais para mostrar o quão é esperto cada aluno, e também sobre o comportamento deles, mas enfim, o Jeff ele tinha certeza que ele ficaria no grupo da pena, enquanto o Clarence e o Sumo ficariam no giz de cera. Mas foi então que o Jeff acabou percebendo que ele acabou parando no pior grupo. Eu sou demais. Então depois disso, o Jeff tentou conversar com o professor em particular, porque ele achou um absurdo o grupo que ele ficou, então ele foi questionar ela. Até porque vamos lembrar que ele se enxerga como uma pessoa perfeita, e pra ele parar em um grupo ruim é basicamente ir contra a lei natural. Tanto que ele fala de uma forma como se ele tivesse certeza que a professora cometeu um erro, e não que ele tinha ido mal no teste. Eu não queria te envergonhar na frente de todo mundo, mas você me colocou no grupo errado. E o pior é que depois disso ele continua insistindo que com certeza deve ter sido o teste de outra pessoa que ela confundiu. Só que não havia erro nenhum, aquele era o teste dele mesmo, que o Jeff acabou ficando meio sem entender nada. Então o professor até chegou a pensar que ele ficaria feliz, né, porque ele ficaria na mesma turma que os amigos dele. Mas como o Jeff acaba se vendo superior a eles pela forma como ele fala, e ele não tem medo nenhum de falar isso, tanto que ficou com um tom ainda mais arrogante comparado ao começo do episódio. Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles.
Jeff, eu quero que pense no que falou. E o interessante é que o tempo todo, pra mim pelo menos, ficava claro que o Jeff falava dessa forma, mas sem intenção de parecer arrogante. Parece que ele não quer que as coisas soem dessa forma, entende? E o melhor de tudo, porque mesmo ele se vendo dessa forma, o tempo todo o episódio mostra que o Jeff é cheio de falhas, assim como outras pessoas. Ele pode até achar que merecia um grupo melhor justamente por ele se achar uma pessoa perfeita, mas na realidade ele acabou tirando a mesma nota que os amigos dele, justamente os amigos que ele vê como pessoas imperfeitas, o que acaba passando uma lição que ninguém é melhor que ninguém, assim como qualquer pessoa que tirou pena poderia ter tirado giz de cera. Mas enfim, depois disso Jeff não aceita de forma alguma que ele tá naquela sala, e eu até entendo um pouco o motivo dele não gostar daquela sala. Parece que todo mundo ali tem uma mentalidade assim de jardim de infância, não só pelas notas, mas a parede era arriscada, tudo era bagunçado. Aquele ambiente não agrada muito, vou ser sincero. Mas enfim, insatisfeito com a situação, Jeff fez uma coisa que eu admito que eu achei engraçado. Ele pensou em subornar a professora para tentar refazer o teste, e com que ele tentou subornar a professora, não tem como não rir. $2, um pacote de chiclete e... um lenço umedecido? E claro que a professora não aceita isso e ainda por cima fez uma piada, que se ele quisesse comprar ela, ele teria que conseguir um encontro pra ela com alguém que não fosse lunático. E o pior de tudo é que o Jeff acreditou, mas o teste não poderia ser refeito porque é coisa do colégio. Então a professora, ela não poderia fazer nada. E depois disso, o Jeff começou a ter um comportamento bem infantil, porque por ele não achar que merecia ficar naquela sala e era superior a todos que estavam ali, ele ficava a todo custo tentando entrar na classe da outra professora, tudo girando em torno das coisas tipo, as coisas não saíram como eu planejei. O que é interessante, porque nem tudo na vida acontece como queremos. Tudo bem que se tratando de um teste, se ele tivesse estudado, ele poderia ter tirado uma nota melhor. Só que a mensagem desse episódio é mostrar que ninguém é perfeito. E por mais que existam pessoas que acham isso, a verdade esfrega na cara delas que não é bem assim. Mas enfim, depois disso, o Jeff tenta invadir a sala da outra professora, tentando entrar escondido porque ele queria ir para aquela sala a qualquer custo. E o pior é que antes disso, ele tava no banheiro fazendo um discurso bem egocêntrico. Eu posso entrar, e aí vão entender. Vão ver que eu sou melhor do que um giz de cera. Ah, e ele ficou com o olho assim porque caiu sabão no olho dele, só pra dar um contexto. Mas enfim, o Jeff entrou naquela sala escondido e como aquela não era a turma dele, obviamente não tinha uma cadeira pra ele sentar. Então ele tentou se meter ali na cadeira da Kimby, que ele ficou um tanto quanto desconfortável. E como tava impossível não perceber que ele tava ali, né, a professora chamou a atenção dele. Tiveram até que chamar o diretor porque ele não queria sair daquela sala de jeito nenhum. Eu só fiquei com pena da Kimby porque ela se envolveu naquela confusão por paranoia do Jeff, que agarrou a cadeira dela e não queria soltar de jeito nenhum. E depois dessa parte do episódio, meio que dá uma viajada na imaginação do Jeff, que por ele não ter conseguido o que queria, ele se imaginou no futuro, onde ele e o Clarencio pararam em um serviço de supermercado, mostrando que a vida dele não tinha sido nada como ele tinha imaginado. Ele até se casou com a professora, que claramente ele viajou muito na imaginação, ainda mais que ela tava com o rosto igual da história que ela contava do giz de cera. E quando o Jeff acorda daquele pesadelo, aparentemente ele só tinha desmaiado. Deve ter acontecido depois que ele largou a cadeira da Kimby. Então meio que ele acabou aceitando que não tinha como ele trocar de turma. Então ele só ficou deitado no chão esperando que a aula acabasse. E o impressionante é que depois dessa parte ele vai olhar a avaliação da turma que ficou em cima da mesa, a nota de todo mundo da sala giz de cera, e o Jeff acabou descobrindo que a melhor nota da turma é a dele. O que de certa forma ele acabou ficando feliz que depois disso veio a aceitação. O tempo todo ele queria mudar a nota dele por achar que merecia uma turma melhor. Só que agora ele sente que apesar de tudo, ele é a melhor nota daquela turma. O que de certa forma eu achei isso aqui um pouco anticlimático, porque eu queria que o Jeff ele tivesse aprendido uma lição com isso tudo que ele passou. E ele passar a enxergar as coisas dessa forma me faz parecer que ele não aprendeu nada, porque o pensamento dele só acaba mudando de eu mereço ir pra turma da pena porque ela é melhor, pro pensamento de eu sou o melhor aluno da turma giz de cera. Tanto que o discurso final dele no episódio acaba mudando comparado ao começo. E ao longo disso, ele continua com um discurso tipo, eu posso até não ter ido pra turma da pena, mas eu desejo o melhor pra eles, porque no fim das contas eles são imperfeitos. Eu acho um pouco triste o Jeff não ter aprendido nada com o que ele passou, mas a mensagem de que ninguém é perfeito tá ali durante todo o episódio. Mas no fim acabou não valendo de nada, porque o teste pela escola acabou sendo cancelado, e acabaram dividindo a turma por gênero, então tudo voltou ao normal. E ele voltou pra sala da professora justamente quando ele já tinha aceitado a sala giz de cera. Só que quando o Jeff vai pro lugar dele, já tinha alguém sentado lá. E quando ele vai falar com essa pessoa, ele toma um susto. Licença. Aí é o meu lugar. Pode procurar outro lugar.
Eu acredito que isso era só uma piada pra quebrar o gelo no final, até porque isso não fez o menor sentido. Mas como eu tinha falado, todo o episódio ele passou uma mensagem, apesar que o Jeff não aprendeu nada com ela. E, infelizmente, também existem pessoas assim, que não aprendem, que não são perfeitas, e pode até ser a mensagem do episódio também. Mas o Jeff ele é só uma criança, ele tem muito tempo pra amadurecer e perceber isso. No futuro ele pode olhar pra trás e dizer o quão ele foi bobo, não é mesmo? Mas me diga, você teve a mesma percepção que eu sobre esse episódio? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.